Tá, agora tá, né? Tá, Vinícius? Agora tá. Pronto, ótimo. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, certo? A partir do momento que as pessoas forem entrando, daí eu vou aceitando, mas aí a gente já deu os 3 minutinhos, a gente não pode perder mais tempo, certo? Então, pretende-se hoje concluir esse assunto dos movimentos sociais. Ele é um assunto extenso, certo? É um assunto um pouco extenso e que requer muita leitura e muito entendimento, certo? Então, a gente conclui hoje com os movimentos pelas minorias, a gente já viu o movimento no espaço urbano, o movimento de redemocratização, vimos os movimentos no espaço rural, né, semana passada, e hoje a gente conclui com os movimentos pelas minorias, para que a gente possa entrar no processo de regionalização do Brasil. É um assunto curto, mas é um assunto de grande pertinência, de grande valia, para que a gente possa entender esse processo territorial no país, certo? Então, a gente conclui hoje com esses movimentos pelas minorias, né? São movimentos que acontecem no Brasil também, assim, acontece no Brasil, né, especificadamente, mas também acontece no mundo inteiro, desde que tenha essa representatividade, desde que tenha indígenas, né, desde que tenha os negros, os quilombolas, os movimentos feministas, né, o movimento LGBT. Esses são os movimentos que vêm caracterizar, né, esses movimentos pela minoria. E também não esquecendo dos movimentos ambientalistas, né? Os movimentos ambientalistas hoje, através de organizações não governamentais, né, algumas ONGs, eles fazem valer, né, atuam no país como uma forma de conservar e lutar pelos direitos ambientais, né, pelo cuidado com a nossa biodiversidade, o cuidado com a nossa natureza e a forma de sustentabilidade, cuidar com o uso sustentável da terra através da exploração de alguns recursos naturais. Tá bom? Então, para ser mais sucinta, a gente vai adiantar um pouquinho esses movimentos pelas minorias, para que a gente chegue nos movimentos ambientalistas e assim a gente conclua esse assunto, certo? Esses movimentos indígenas, né? O movimento indígena, eu acho que a gente já até iniciou na aula passada, que tem a atuação da FUNAI, né? Estou lembrando agora que a gente viu. Tem o órgão principal que atua para cuidar dessa minoria, desses indígenas, né? Principalmente hoje, nesse cenário atual brasileiro, que o país está vivendo com a expansão do agronegócio, essas minorias estão sendo prejudicadas, né, estão sendo esquecidas, abandonadas, tiradas seus direitos, sua posse de terra. Então, esse é o cenário atual dos indígenas hoje. E a FUNAI, né, ela é a responsável justamente por cuidar, né, dessa necessidade desses indígenas. Então, saindo dos movimentos indígenas, que a gente viu também na aula passada, a gente também tem os nossos quilombolas, né? Aqui na nossa Paraíba, nós temos inúmeros remanescentes de quilombolas, né? A exemplo de Caiana dos Crioulos, lá no município de Alagoa Grande, nós temos, quem sabe, né, futuramente, até no terceiro ano, quando passar tudo isso, nós podemos fazer uma aula campo, para a gente visitar esse quilombo, né? Nós temos Caiana dos Crioulos lá em Alagoa Grande, nós temos Paratibe lá em Valentina, em João Pessoa, é um quilombola, é um quilombo urbano, né? Nós temos que aprender a diferenciar. Temos quilombo rural e temos quilombo urbano também. Eu acho que o de Paratibe é um dos únicos, né? Que é no meio urbano. A maioria aqui na Paraíba é quilombo rural, né? Então, esses quilombolas, eles também vêm sofrendo, né? Diminuição de verba, de reconhecimento, até pela comunidade em si, né? Existe uma grande dificuldade do próprio reconhecimento do negro hoje, né? Como pertencimento àquela comunidade. Então, isso é uma preocupação dos movimentos sociais, das pessoas que trabalham com movimentos sociais no Brasil,
certo? Então, esse reconhecimento da questão quilombola, né? E a questão feminista, né? A questão feminista também hoje no país, né? Ela também vem tomando proporções, né? Com relação a esse reconhecimento, manifestações, transformações no espaço. Eu recebi um texto muito bacana, né? Que trata, como eu falei para vocês, um exemplo, quando a gente falou do movimento social no espaço agrário, a gente evidenciou Margarida Maria Alves, né? Então, Margarida Maria Alves fez ontem, se eu não me engano, fez parte, né, dessa comemoração nesse dia. E Margarida Maria Alves se destaca não só dentro do movimento agrário, né, dentro desse movimento social agrário, mas ela se destaca dentro do movimento feminista, né? Então, ela citou até uma frase de Cora, no texto que eu li, uma frase de Cora Coralina, que foi uma poetisa de Goiás, né? Muito estudada dentro da nossa literatura, um exemplo não só de leitura, né, dentro da literatura, mas como um exemplo de feminista, de movimento, de uma mulher que lutou, né, por seus direitos. Ela publicou seu primeiro livro aos 75 anos. Né? Então, Cora ela é um exemplo, né, de movimento feminista, né, de como que é a luta hoje pela mulher, essa ascensão da mulher nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais. Então, esses movimentos, sejam eles de minoria, né, de índio, de negro, quilombola, né, como também dos movimentos feministas, né, que a gente também tem, e não esquecendo também o movimento LGBT, que tem crescido, que tem aumentado, que tem se fortalecido nesses últimos anos, sofre algumas barreiras, né, alguns preconceitos, infelizmente passa por algumas dificuldades, né? Faz parte, né, desse país, como eu sempre falo para vocês, desse país de descendente da colônia, né, de escravidão, de um país segregador, de um país preconceituoso, né, de um país desigual. Então, imagina o quanto essas minorias elas não vêm sofrendo por seus direitos, por essa luta, né, por uma causa, né, por essa causa, seja ele em qual dimensão, no urbano, seja no movimento estudantil, seja nos movimentos sociais do meio rural, seja nos movimentos sociais das minorias, a exemplo, né, do LGBT, que eu acho que hoje é uma categoria que vem conquistando, infelizmente, ainda é vítima de violência e preconceito, é a nossa comunidade LGBT, que envolve as lésbicas, os gays, os bissexuais, os travestis, transexuais e transgêneros, né? Então, toda essa comunidade vem abarcar esse movimento LGBT, né? E eles lutam justamente por essa não violência, né? Por esse reconhecimento, terem o direito da opção sexual, terem o direito ao casamento, né? O direito a viver em uma sociedade livre, né? Democrática e justa. Então, esses movimentos hoje foi através de muita luta, de muita reivindicação, né, de muito sangue derramado, né, de muita morte, mas aos pouquinhos ele vai crescendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós ainda temos uma classe preconceituosa, né? Uma classe que segrega, mas também nós temos essa luta que não se deixa, né, e vai ser que não se deixa para trás. E daí eles se destacam com esses movimentos, né, com esses movimentos que se caracterizam pela minoria, né, em busca de uma diversidade, né, de orientações, sejam elas em todos os aspectos. Seja na luta pelo campo, na luta por terra, na luta por teto, na luta por carteirinha de estudante, como a redemocratização estudantil, né? Seja a luta por uma universidade justa, uma universidade una, uma universidade que seja que abarque os direitos dos estudantes, até os movimentos, né, por dignidade,
por respeito, por justiça, certo? E também nós temos os movimentos ambientalistas, né? Quem nunca ouviu falar no nosso WWF, né? No Greenpeace, que são organizações não governamentais a nível mundial que lutam justamente pela defesa do meio ambiente e do modo de vida dessas populações tradicionais que motivaram a criação e a estrutura desses movimentos sociais no Brasil. Então, esses movimentos sociais no Brasil, eles surgiram justamente a partir dessa luta, desse processo de redemocratização por esses direitos sociais. E quando se fala nos movimentos ambientalistas, pela defesa justamente do meio ambiente, né? A gente está falando de ambiente, de ambientalista, pela defesa do meio ambiente, da natureza, que seja de uma forma sustentável, de uma forma íntegra, né? Que esses ambientes, que é a nossa natureza, não só o meio físico, né? O meio biótico, mas os nossos animais sejam preservados, né? E sejam cuidados e sejam valorizados, né, certo? Então, na região norte, a gente tem a exemplo de um grande líder sindical que cuidou muito bem do nosso meio ambiente. Tivemos Dorothy States, tivemos Chico Mendes, né, foi um grande líder que foi assassinado justamente por lutar pela mata, por cuidar da floresta amazônica, certo? Então, os seringueiros, a luta, né, foi criado em 85, o Conselho Nacional de Seringueiros, né, que ajudou a organizar a categoria e dar maior repercussão nacional e internacional à luta com o desmatamento. Então, vejam, pessoal, como essa nossa luta, como essa nossa... esse nosso objetivo de cuidar desse meio ambiente, ele já rende, né? Ele já vem rende. Infelizmente, o brasileiro parece que está incutado na cabeça dele que para desenvolver, que para existir um certo crescimento, principalmente o econômico, que é tão visado hoje no país, né? Precisa se desmatar, né? Então, precisa-se... a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver de uma forma sustentável, né? Então, para isso, vem justamente essas associações, né? Esses institutos. Nós temos ICMBio, né? Também temos o ISA, né? O Instituto Socioambiental, Fundação Gaia, Instituto Ecoar. Então, são todas organizações ONGs, né? De escala internacional. Nós temos algumas em escala nacional, mas local e regional. Mas também nós temos, principalmente a nível internacional, certo? Que o foco é justamente esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre a natureza e a sociedade, entre o social e o natural. Então, que nós possamos, através, né, desses movimentos sociais, aqui nós temos a plataforma do Greenpeace, né, que atua no mundo afora, né, não só em terra fixa, mas principalmente também são ativistas, né? Aqui mostra na usina Angra 3, né? O livro de vocês traz. Então, essas ONGs, elas têm essa particularidade, elas têm esse objetivo, né? De cuidar desse nossa mãe terra, dessa relação entre sociedade e natureza, que nós saibamos administrar cada dia mais os nossos recursos ambientais, os nossos recursos naturais. Então, que esse capítulo, certo? Que esse capítulo mostre para a gente, tenha vindo mostrar, através desses movimentos sociais, a importância que é cuidar, né, das minorias, que é cuidar desses movimentos sociais, que é lutar, ter um objetivo. Logo quando a gente estava vendo os movimentos sociais, logo lá no início do capítulo, viu-se que para se ter uma causa, né, para se ter uma luta, tem que ter uma causa. Então, não é aleatoriamente que se surge, né, esses movimentos sociais. Se teve um objetivo, se teve uma causa, seja ele no campo, seja ele no espaço rural, no espaço urbano, seja ele nos movimentos das minorias, seja ele no espaço da natureza em relação com a sociedade, e seja no processo de redemocratização dos estudantes.
ok? Então, esse é um assunto que é importante a gente saber, né? E que a gente possa discutir, ter essa conscientização crítica, certo? E que a gente possa debater em qualquer lugar, certo? Então, eu gostaria, tá bom? Acho que eu já liberei a atividade online para vocês, mas eu gostaria que vocês respondessem as atividades do livro, certo? Que eu vou tentando adiantar o assunto, que é para quando for no final a gente dar uma corrigida, a gente resolver esses assuntos, certo? Infelizmente, às vezes o tempo não dá tempo, não ajuda, né? Muito pouco tempo para muito assunto e também para responder esses conteúdos, mas aí a gente vai dar, certo? Um certo jeito de resolver. E daí a gente parte para regionalização, ok? Lá na página 700, deixa eu colocar aqui para vocês, 738, vamos entender essa dinâmica regional do Brasil, certo? Essa questão territorial. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. A gente está no ambiental, legislação ambiental é com o Daniel, certo? Então, eu não preparei um slide para vocês, porque esse capítulo ele está bem sucinto, certo? Ele está de uma forma bem clara, e o processo de regionalização é mais a compreensão dessa questão territorial, tá bom? Entender como que foi dividido o território, como que foi dividido o espaço, né? Principalmente através de uma ferramenta muito importante, certo? Que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia. Ele tem essa função, essa funcionalidade, ele tem essa importância, certo? De mostrar para a gente como que foi dividido, como que foi planejado, certo? Como que foi planejado esse território, né? O território brasileiro, ele não surgiu, a sua organização, o seu planejamento, né? Ele não aconteceu em um passe de mágica, certo? Ele precisou de ser planejado, né? Planejado o território dentro das categorias da geografia. A gente sabe que o território ele está dentro de uma categoria da geografia, assim como a região, como lugar, como o espaço, né? Sendo que hoje as coisas já estão mais desenvolvidas, mais estudadas, né? Que a gente fica em tudo isso, a gente coloca o espaço geográfico. Tudo que está à nossa volta, tudo que a gente está vivendo hoje, nós estamos inseridos dentro de um espaço geográfico. Então, dentro desse espaço geográfico, a gente estuda o planejamento de um território, certo? Então, na página 738, mostra exclusivamente essa gestão, né, territorial, como que se dá. Então, vamos entender logo nosso início, né? Como que se dá esse processo de gestão territorial, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente estuda esse planejamento territorial e exclusivamente também, vejam que a gente sai do movimento social e a gente entende as terras quilombolas e vamos entender as terras indígenas, tá bom? Então, vamos lá. O termo gestão está relacionado à administração, certo? Gerência de serviços e situações que podem ser empresariais, políticas, econômicas, territoriais e ambientais. Então, quando a gente fala em gestão administrativa, a gente está falando que a gente vai gerenciar, que a gente vai administrar, certo? Seja uma empresa, um território, seja nossa casa, nosso quarto, a gente vai gerenciar, a gente vai administrar, certo? Seja os nossos estudos, seja uma área de preservação, certo? Seja uma área quilombola, uma área indígena. Então, gestar, planejar aquele espaço, né? Eu planejo o meu quarto, eu organizo o meu quarto. Meus livros, eu organizo os meus estudos, a hora que eu vou ter aula, a hora que eu vou descansar, a hora que eu vou ler, certo? Então, isso é uma forma de estratégia de planejamento. Né? A gente usa esse exemplo para que a gente chegue ao planejamento territorial brasileiro. Certo? Então, esse é o objetivo da gestão, gerenciar, seja situações menores, sejam situações maiores.
A gestão territorial do país, ela é realizada, certo, a partir de leis que regulam e direcionam a forma do uso da terra, de áreas urbanas e rurais. Então, essas áreas urbanas e rurais, elas precisam de uma gestão territorial, de um planejamento que venha regular, além das atividades também extrativistas e o uso da água. Então, um exemplo, o uso da água, né? Quem é que gerencia o uso da água hoje na Paraíba? A Cagepa. A Cagepa é uma empresa estatal, né? Uma empresa do governo, ainda não foi privatizada, ela ainda não foi vendida. Diferentemente da nossa energia. A nossa energia ela é gerenciada através de uma empresa privada, através da Energisa. Então, esse é o objetivo de funcionalidade de uma gestão territorial, da funcionalidade aos seus espaços, certo? Às suas funções. Então, refletindo acerca da gestão territorial, observa-se as imagens a seguir e identifique 2 problemas de ocupação. Então, aqui a gente tem, né? Nós temos 2 exemplos aí. Obviamente, aqui vai ser no Rio de Janeiro. Deixa eu ver, ó, vista parcial da comunidade da Rocinha, localizada na cidade do Rio de Janeiro. E do outro lado, nós temos a vista parcial do município de Governador Valadares, em Minas Gerais. A gente vê que em Minas nós temos um rio aí que corta, né? Ou seja, um rio principal que corta essa cidade. E no Rio nós vamos ter o quê? O desmatamento das encostas, né? Veja que isso aqui era para ser tudo vegetação. Onde foi construída essas casas, era para ter a cobertura vegetal natural. Mas foi uma vegetação que foi retirada para a construção. Com isso, nós vamos ter um impacto ambiental. Além do impacto social, né? Da favelização, do processo de favelização, nós vamos ter um impacto ambiental, retirada da cobertura vegetal. Por isso que no Rio de Janeiro ocorre muito deslizamento de terra, né? As áreas são ocupadas irregulares, né? O solo, ele vai ser um solo que vai desagregar com facilidade, né? Um solo fértil, um solo argiloso, e, consequentemente, vai destruir famílias, destruir comunidades e ter uma grande perca, não só material, mas uma perca de vidas, né? Então, de princípio, a gente consegue ver, né, a retirada da vegetação. Isso aqui é uma característica que vem marcar essa imagem, esse impacto ambiental, certo? E em Governador Valadares, né, nós temos também um impacto ambiental aí, que é justamente a construção, né, nas margens dos rios. A gente sabe que, de acordo com a legislação ambiental, é proibido, né, que haja construção, que haja plantações às margens dos leitos dos rios. De acordo com o regimento, né, da lei ambiental, nós temos que dar um distanciamento de metros, se eu não me engano, são 10 metros, 6 metros, para que haja a construção, né? Mas hoje é o que a gente mais vê, plantação, a gente vê construção. Então, daí o que vem, né? Necessita-se daí de o quê? De uma gestão, necessita-se de um planejamento, né? Que venha direcionar esses 2 fatores que mostra aí na telinha de vocês, que é esse impacto ambiental, ok? Então, essa é a importância, certo? Essa é a importância do que vem a ser um planejamento territorial hoje. A gente sabe que no Brasil nós temos poucas cidades que elas surgiram através de um planejamento, né? A maioria das nossas cidades, elas surgiram aleatoriamente, foram crescendo, desordenado, né? E com isso veio ocasionar esses problemas que a gente vê, principalmente de desmatamento, tá bom? Então, vamos lá entender como que se dá essa dinâmica de planejamento territorial. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer missão que vocês quiserem fazer, podem colocar aqui no chat ou falarem, certo? Ou falarem no microfonezinho, abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Eu gosto de ter a participação de vocês e, diante de qualquer dúvida, estou aqui disponível para
para tirar as dúvidas de vocês e haver esse feedback, né, entre nós, vocês alunos e eu professora, tá bom? Então, o planejamento territorial, ele vem a partir dos meados do século XX, né? O Brasil vem iniciando esse processo de modificação das suas estruturas econômicas. Então, vejam bem, a nossa industrialização, como a gente viu em aulas anteriores, foi uma industrialização tardia, né? O processo de industrialização ele vem muito tarde no Brasil, né? Em 1930 que começa justamente a primeira fase da Revolução Industrial. Até hoje, né, a gente tem aí vivendo essa quarta fase do processo de multifuncionalidade, né? Processo técnico-científico da industrialização. Mas essa modificação das estruturas econômicas, ela começa justamente em meados do século XX. E a industrialização, motivada por políticas de desenvolvimento, né, políticas desenvolvimentistas, políticas voltadas à economia, né, resultou justamente na migração de trabalhadores para os principais centros urbanos e intensificou o processo de urbanização no Brasil. Então, a gente sabe, né, que foi justamente, principalmente na região sudeste do país, principalmente na região sudeste, que vem ser intensificado esse processo de industrialização e também, consequentemente, de urbanização, e depois vem adentrando no interior brasileiro, né, através de várias políticas econômicas, várias políticas de planejamento, várias políticas sociais. Então, isso vem contribuindo para esse processo. Porém, esse processo de industrialização e de urbanização vem trazendo problemas de segregação estrutural, segregação social, né, nesses espaços. A gente sabe que o Brasil, o país hoje, ele é um país que se destaca muito por ser um país de desigualdade, né? Eu estava discutindo geografia agrária com os meninos do terceiro ano e também do primeiro, e a gente viu que o Brasil hoje ele é um dos grandes produtores de alimentos, né? O país produz muito, mas, inconsequentemente, né, é um país faminto, é um país que passa fome. Isso consequência justamente dos seus problemas estruturais, a exemplo da desigualdade social, né, desemprego, que vem gerar essa desigualdade social, vem gerar justamente esse desemprego, problemas de infraestrutura, violência, poluição, doença sanitária, enfim, todos esse arcabouço social que vem se destacar hoje no território brasileiro. Então, a gente tem esse problema da fome estrutural hoje no Brasil, certo? Consequência justamente dessa parcela da população, né, que é desigual, que sofre com esse processo de marginalização. E, consequentemente, né, através desse processo, o crescimento econômico e populacional aumentou a pressão sobre os recursos naturais. Então, eu tenho um aumento, um contingente populacional grande hoje, né? Se a gente pegar a pirâmide etária, como a gente viu em aulas anteriores, né, a população jovem, a população adulta e idosa, ela cresceu, certo? A expectativa de vida hoje do brasileiro é de 75 anos. Então, quanto mais gente eu tenho no país, né, mais eu preciso de recursos naturais. Porém, a gente pode tratar nessa perspectiva de uma forma sustentável, como eu falei para vocês. Não necessariamente para crescer, para desenvolver, a gente precisa comprometer os nossos recursos naturais. A gente precisa desmatar, né? Isso é uma questão utópica, mas infelizmente parece que o Brasil está incutado na cultura do brasileiro, né? Infelizmente. Então, a gente dá prosseguimento, certo? A essa dinâmica de que precisa-se desse planejamento, né, territorial, precisa se planejar, precisa se gerenciar, seja o espaço urbano, seja o espaço rural, seja as políticas públicas, certo? Precisa-se de um planejamento e de um gerenciamento, assim como tudo na vida. Imagina se a gente não gerenciar a nossa vida, se nós não planejarmos nossa vida, né? O que muitas que a gente pode quebrar muitas vezes, né, a cabeça lá na frente. Enfim, sucessivamente. Assim também acontece com o nosso país. Então, vamos lá. Grande parte das cidades brasileiras cresceu sem planejamento. Isso que eu tinha falado para vocês, né? Gerando problemas ambientais, sanitários e habitacionais. Isso é muito
Isso é muito comum, né? A gente vê em metrópoles, em cidades mais desenvolvidas, né? Isso já está chegando, essa preocupação já está chegando nas nossas cidades de interior, né? A gente vê o cenário hoje das nossas cidades de interior, como tem crescido o processo de favelização, como tem crescido também a especulação imobiliária, né? A segregação espacial que a gente tem dentro dessas cidades de interior, né? De um lado, a gente tem um processo de favelização, do outro lado, a gente tem um condomínio. Então, isso é uma segregação espacial, né? E social também. Então, precisa-se desse gerenciamento. Então, da mesma forma, atingiu por longos períodos as áreas rurais também e as áreas florestais, né? Então, esse espaço urbano hoje, ele é fragilizado, mas o nosso espaço rural também, ele está sendo fragilizado, né? É justamente essa busca por essa vida alternativa, né, por uma melhor perspectiva de vida, que o nosso rural ele também está sendo espremido, ele também está sendo esgotado, seja no extrativismo, seja na sua ocupação. A gente também pode discutir o outro lado da violência, né? Muitas pessoas também praticam o êxodo rural, saem do campo e vão em busca de melhores condições de vida, melhores condições de perspectiva de vida no espaço rural, no espaço urbano. Então, isso é bem dinâmico, né? Isso faz parte da estrutura do país e de acordo com a realidade. Cada região, né, cada espaço geográfico vai ter a sua realidade. E daí, o que é que acontece? O uso indiscriminado desses recursos naturais, como a água, minerais, plantas, como as suas consequências danosas, foi também resultado da falta das ações políticas e gestão territorial. Então, se a gente não tem um planejamento, se nós não temos uma gestão territorial bem planejada, né, ambos eles vão sofrer e eles vão arcar, né, com esse problema. Então, a partir da década de 80, especialmente após a Constituição de 88, então muita coisa, né, principalmente existe um livro chamado Estatuto da Cidade, né, muito usado não só por geógrafos, mas usado principalmente por engenheiros, arquitetos, urbanistas, né? Ele dá um grande suporte. Então, muita coisa depois da Constituição de 88, né, muitas leis elas foram criadas e o Estatuto da Cidade, né, foi uma delas. Uma forma de reger, de cuidar desse planejamento, principalmente urbano, ele surgiu através, né, depois dessa Constituição de 88, e que visa justamente esse ordenamento e a gestão desse território em suas diversas modalidades. Certo? Então, as principais leis de gestão territorial do Brasil envolvem principalmente as questões urbanas, rurais, florestais, além da gestão de recursos naturais. Então, veja como a importância desse gerenciamento, né? Se a gente trata de recursos hídricos, que a gente vai ver mais à frente, né? A ANA, a Organização Nacional das Águas, né? Então, ela tem essa funcionalidade de cuidar especificadamente desses recursos hídricos, certo? Quando se trata do espaço agrário, também temos uma outra Constituição que vem trabalhar nessa perspectiva. Então, agora, né, vamos ver a gestão das áreas urbanas. Como que se dá esse planejamento especificadamente nas áreas urbanas do nosso país, né? A gente sabe que hoje o espaço urbano ele cresceu bastante, né? Sejam as pequenas, médias ou grandes cidades, né? A prática do êxodo rural ainda é muito comum hoje no país, né? Não só, como a gente viu na aula passada, não só as migrações internas, mas também nós podemos destacar aqui também até as migrações externas para outros países. Então, isso vem tratar, né, como gerenciar essas nossas áreas urbanas. Então, para uma cidade ser funcional, né, uma cidade ter a sua funcionalidade, trabalhar de forma íntegra e de forma conjunta com todos os aspectos, seja saúde, educação, mobilidade urbana, área de lazer, né, precisa-se
que esse crescimento seja acompanhado por políticas de planejamento. Por isso que existem os secretários, né? O secretário de infraestrutura, existe nas cidades, nos estados, né? No local até, a nível, os ministérios, né? Um exemplo, a gente tem um Ministério das Cidades que vai gerenciar todo esse planejamento, que daí dentro do estado já vai ter um chefe de estado, e dentro dos municípios vão ter esses secretariados, né? Então, precisa-se desse acompanhamento para ter um maior engajamento dessas políticas de planejamento. E assim, cada quadrado, né? Aquela brincadeira, cada macaco no seu galho. Quem é do urbano, cuida da cidade, quem é do agrário, cuida do espaço agrário, né? Do meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente cuida do meio ambiente. Muitas deixam a desejar, né? Infelizmente, existem apenas no papel, mas não são secretarias atuantes. Né? Isso é um problema brasileiro, é um problema que acontece desde as grandes até as pequenas cidades. Mas aí a gente vai tentando contornar, né? Para isso que existe essa mudança consecutiva de gestão, nessa perspectiva. E o objetivo dessa gestão nas áreas urbanas é propor uma melhor ordenação do solo. Né? As cidades conseguem prevenir possíveis problemas da área viária da cidade, ordenação do solo, coleta e destinação do lixo, localização de áreas de lazer, definição dos centros comerciais, determinação das áreas de riscos ambientais, entre outros. Um exemplo, né? Às vezes você vê muito em capital a mudança de trânsito. Quando aquele trânsito ele está comprometendo aquele bairro, está comprometendo aquela população, o que é que o secretário de infraestrutura faz? De mobilidade urbana. Vamos mudar. Se naquele bairro tinha mão dupla, não, vamos colocar só mão e a gente vê naquela outra rua, a gente coloca a outra mão, uma mão indo, outra mão vindo. Né? Isso é uma estratégia de ordenamento territorial, de planejamento urbano, certo? Um exemplo, o que aconteceu aqui em Bananeiras. Né? Antigamente, Bananeiras não tinha essa questão de mão contra mão, assim como também Solânia. Né? Então, o gestor público, junto com o gestor de planejamento urbano, não, a gente tem que ter uma estratégia, senão vai virar uma Índia da vida, né? Tudo sem batendo, se encontrando, quem é da cidade, né? Quem não é da cidade acaba se perdendo na cidade, quem não sabe onde entra nem onde sai. Então, foi criado mão e contramão. Isso é uma forma de estratégia de planejamento urbano. A partir do momento que aquilo está prejudicando aquela comunidade, aquela cidade, né? Precisa-se desse gerenciamento. Então, essa gestão das áreas urbanas trabalha justamente nessa perspectiva de cuidar do espaço, certo? Do espaço urbano. Pessoal, e na nossa aula, infelizmente, está chegando ao fim, certo? Indico que vocês leiam esse assunto, certo? Leiam esse assunto, está no capítulo 22, Brasil e Gestão Territorial. Fiquem a par desse assunto, é um assunto gostoso da gente estudar, ele é curtinho, certo? Ele é curtinho, mas tem uma leitura muito, muito boa e que vai dar um suporte muito grande para que a gente entenda tudo o que vem acontecer na nossa gestão e planejamento territorial, certo? Então, alguma dúvida, estou aqui à disposição. Resolvam os exercícios, vão resolvendo os exercícios, tá certo? Que a gente vai chegar um momento de corrigir tudo. Hoje eu não libero atividades para vocês online, porque eu preciso terminar o assunto.